e compartilho com vocês aquilo que intitulei de conversão dos olhos, das mãos e dos pés. Quando nós olhamos para o texto bíblico aqui, é possível você ver uma ação de Deus que vai perpassando pelos olhos, atinge as mãos e chega aos pés destes personagens. Começa então com o texto bíblico e hoje eu vou fazer uma análise diferente com vocês. Olha lá o versículo 1, o que diz? Que Pedro e João subiram para o templo. Nós estamos falando de homens piedosos, acostumados a ir ao templo. Eles eram homens que gostavam de orar. E o judeu ia várias vezes por dia ao templo orar. Esta era a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Como que eles contam as horas? É que o judeu, ele conta o dia e a noite. A noite tem mais ou menos 12 horas e o dia mais ou menos 12 horas. Por que mais ou menos? Porque, gente, eles não viviam no cronômetro que eu e você vivemos hoje. Sabe aquele negócio de ir atrás de 5 minutos perder o ônibus? Eles não tinham. Eles viviam a partir do pôr do sol. Era uma outra forma de entender o tempo. Então nós temos um calendário luno-solar, ou seja, dia e noite. A hora terceira é 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, porque a hora primeira seria 6 horas da manhã. A hora terceira, 9 horas. A hora sexta, meio-dia. A hora nona, 3 horas da tarde. Imagina, plena 3 horas da tarde, eles estão indo no templo. Mas será que era a primeira vez? Provavelmente não, porque eles iam nas horas marcadas, na primeira, na terceira, na sexta, na nona hora. Então provavelmente eles teriam ido na terceira hora ao templo orar, teriam ido na sexta hora ao templo orar. Diz a Bíblia que tinha um coxo na porta do templo. Por que ele fica na porta? Porque ele não podia entrar no templo. Segundo a teologia, ele era impuro. A teologia do judeu dizia que aquela pessoa que é doente ou que estava doente, ela estava impura e não poderia entrar no templo. Por isso aquele homem, além de sofrer as retaliações da própria doença, sofria as retaliações da religião, que o colocava à margem. Ele podia no máximo ficar na porta, e ali na porta ele queria pelo menos receber esmolas. Agora começa um trocadilho muito legal aqui, que eu quero que você entenda, que é um trocadilho com a palavra olhar, ver, no texto bíblico, onde o autor se preocupou com isso. Veja que por várias vezes temos o verbo olhar, o verbo ver neste texto, e ele é importante neste breve relato, porque essa palavrinha no início do versículo 3, que nós traduzimos por vendo, lá no original é um verbo que fala do enxergar, mas do enxergar com um olhar interesseiro. Quando você olha e fala assim: que eu vou ganhar com isso?
que eu vou ter de vantagem? É aquele olhar pidão, aquele olhar que algumas pessoas já aprenderam a fazer quando querem ganhar alguma coisa. Filho é craque nisso, não é verdade? Tem hora que tem jeito que o filho olha, que o filho fala, o pai e a mãe falam assim: o que você quer? Acho que alguns pais falam assim, né? Quanto que você quer? O olhar já diz tudo. E aqui o texto diz, vendo ele, aquele mendigo estava olhando, querendo algo. E no original é possível você entender isso, de que este olhar é um olhar porque estava interessado apenas no que iria ganhar ou levar daqueles que passavam por ele. É um olhar sem enxergar, né? Você não está muito preocupado com a pessoa, você está preocupado com aquilo que ela vai te dar, com a vantagem que você vai levar. Mas olha o versículo 4, aparece de novo essa palavra olhar, porque diz assim, fitando-o. Pedro dá aquela olhadinha de lá, é outro verbo, um verbo diferente. É um olhar para dentro, é falar assim, eu estou entendendo que esse rapaz tem uma necessidade. Gente, não era a primeira vez que eles estavam passando naquele lugar, porque se colocavam aquele coxo todo dia na porta, e Pedro e João eram piedosos e iam todo dia no templo orar. Quantas vezes eles já não passaram na frente desse coxo? Mas nesse dia eles olharam diferente. E o verbo aqui é fitando-o. Olhou de forma diferente, sem superficialidade. Resolveu olhar para a pessoa e a sua necessidade. Mas o mesmo versículo tem outra vez uma palavrinha olhar, que é quando o apóstolo Pedro usa a própria palavra, olha para nós. Ele chama esse coxo para a responsabilidade e fala assim, olha para mim diferente, olha para mim, para o meu amigo, de forma diferente. Olhe para aquilo que nós temos para te oferecer, porque o que nós temos para te oferecer é muito mais do que isso que você está pedindo. Continuava, segundo o versículo 5, o coxo a olhar. Ele olhou atentamente, mas continuava com aquele olhar. O verbo aqui é o mesmo que fala, continuava com aquele olhar que era o olhar do pidão. Fala, oba, vai render alguma coisa. Às vezes nós nos acostumamos com a força do ar, com a lógica do mundo, e nos esquecemos da lógica de Deus. Deus quer muito mais para a vida das pessoas do que elas mesmas têm pedido. Olha que interessante a fala de Pedro, olha para nós. Ou seja, um bom mineiro emenda tudo e fala assim, presta atenção, presta atenção no que eu vou te falar agora. E aí vem então o versículo que eu acho que quase todos conhecem de cor. Eu não possuo dinheiro nenhum. Você quer que eu te fale? Se ele fosse explicar a mim, é tudo. Eu inventei de seguir um líder. Meu líder não tinha nem onde reclinar
eu era pescador, deixei tudo, segui ele. Se você estiver esperando dinheiro de mim, você amarrou o seu bode no lugar errado. Mas eu quero dizer para você que eu não tenho o que você está pedindo, mas tenho algo muito melhor. E aí então vem a declaração dele, em nome de Jesus: receba o que você mais necessita, que não é o dinheiro, é o cuidado de Deus, a cura de Deus na tua vida. Esta foi a mensagem de Pedro: receba o que você mais precisa, e não aquilo que você acha que você precisa. E aí então, nessas trocas de olhares, eu acho que tinha olhar 43 para todo lado ali, não olha, fica o olho, olha para cá, olha para lá. No meio desses olhares todos, há um processo de conversão da mão, porque diz o texto que Pedro estende as mãos, toma esse coxo pela mão e ajuda-o a levantar, ajuda-o neste processo de recuperação, de cura, de restauração. Dá a mão para ele e ajuda ele a ser erguido. E enquanto ele está segurando a mão e erguendo este coxo, ele vai sendo curado pela graça de Deus. Veja a mensagem que o evangelista quer deixar aqui através do livro de Atos: que quando o povo de Deus dá a mão para alguém e ajuda ele no processo de restauração, enquanto estamos fazendo isso, a pessoa vai sendo restaurada. E olha que interessante, a conversão das mãos de Pedro, que foi capaz de parar, olhar para aquele homem, estender as mãos, levou à conversão dos pés, porque aqueles tornozelos, aquela perna que não permitia a ele caminhar, ela foi curada, foi convertida, foi sarada, foi mudada. A conversão dos olhos levou à conversão dos pés, dos olhos levou à conversão das mãos, que levou à conversão dos pés. E aí, quando a pessoa está boa, acontece o que o versículo 8 diz: sai saltando de alegria. Não adianta falar para ele: ô, fica quieto aí, não. Tenta falar para um novo convertido, não fala para ninguém. O bicho mais fofoqueiro sobre as coisas que Jesus faz na vida é o novo convertido, porque crente antigo já enterrou, já enferrujou, mas o novo convertido não consegue. Ele passou por um processo que está mexendo tanto com ele. Esse daqui sai correndo, entra no templo novo, ele fala: vocês não deixaram eu entrar aqui? Eu estou curado, olha aqui, eu vou louvar agora, sou eu mesmo. Ele está feliz, aumentou a vida dele. Mas para isso, conversão dos olhos, conversão das mãos, leva a conversão dos pés. Se nós pensamos em segurança neste mundo, nós precisamos de passar por esses processos de conversão diária. Eu e você podemos subir 3 vezes no templo, olhar o coxo, louvar com alegria e ir embora, e deixar o coxo ali. E eu pergunto: quem são os coxos que Deus tem colocado no nosso caminho? Coxo não é pedra, não. Tem uma pedra no meu caminho, não.
Poxa, possibilidade de bênção. Quem são as pessoas que precisam de ser atingidas pela graça de Deus? Mas para isso, eu e você precisamos da graça de Deus mexendo nos nossos olhos, mexendo no nosso coração, mexendo nos nossos valores, mexendo nas nossas agendas. Qual é a nossa escala de valores hoje? Quem sabe, ao invés de converter os olhos, precisamos de converter a agenda, converter as prioridades, para dizer: tem gente que precisa que eu cuide delas com a palavra de Deus. Eu quero que você curve a sua fronte agora.